Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos abordar a questão filosófica de Aristóteles. Vamos entender um pouco sobre a história desse filósofo, os seus principais pensamentos e de que forma ele influenciou no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento do nosso povo, trazendo pontos relacionados com a nossa vida e pontos de reflexão. Para iniciarmos a nossa aula, o que vocês vão fazer? Pegar o seu caderno para fazer as anotações correspondentes ao nosso conteúdo de hoje. E aí, pegaram o caderno? Estão preparados? Lembrando a vocês que todas as anotações das nossas aulas, elas são enviadas no Class, então fique atento também a essa questão. Não deixe de enviar foto das anotações e das atividades que vocês realizam no decorrer das nossas aulas. Vamos começar, uma bola a todos e vamos lá. Então, aqui podemos observar que Aristóteles, através do seu manifesto esse, relacionado com seu ponto reflexivo, ele mostra que a ciência, para adquirir as suas causas, ela tem que estar relacionada com 4 sentidos. Quais são esses 4 sentidos? Mais uma vez, na visão de Aristóteles, o nosso manifesto, ou seja, o nosso ponto de vista, tem que estar relacionado com a ciência. E para isso, a gente precisa adquirir 4 causas, ou seja, 4 sentidos. Primeiro sentido é a causa da subsistência e a essência, que significa o porquê. É quando colocamos o porquê, quando colocamos o questionamento dentro de algumas situações. Então, mais uma vez, o primeiro sentido é a substância e a essência. Está relacionado com o porquê. Por que utilizamos, por que fazemos, por que precisamos. O porquê reconduz-se, pois, a noção última e o primeiro de uma causa. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Segunda causa é a matéria e o sujeito. Matéria e sujeito é aquilo que você observa. Matéria é o algo concreto e o sujeito somos nós. Sujeito, vou colocar aqui para vocês, são as pessoas. Terceira causa, o terceiro sentido, é de onde vem o início do movimento. Então, está relacionado com o movimento. Esse movimento são as nossas ações, a forma como a gente lida diante de algo que acontece no nosso dia a dia. A nossa quarta fase, vou colocar aqui, deixa eu limpar aqui para vocês. Quarta fase está relacionado com a precedência, ou seja, é o fim. E o bem que o efeito pode causar a uma geração e ao movimento. Então, para compreender, esses 4 sentidos, essas 4 causas, elas são relacionadas com a substância e a essência, que são os nossos porquês, os nossos questionamentos. Segunda causa, a matéria e o sujeito. Matéria é algo concreto e o sujeito são as pessoas, nós. Terceira causa é o movimento, como a gente lida diante das situações. E a quarta causa é o fim, a conclusão que a gente tirou daquilo de algo que nos aconteceu, daquilo que a gente está passando, está sendo propiciado. Vou limpar aqui a imagem para vocês. Vou acrescentar novamente aqui a informação que vocês vão anotar. Pessoas. E os pontos que vocês vão colocar pausa para anotar no seu caderno. Então, nós temos a primeira frase, é através do manifesto que a ciência adquire as causas, e que essas causas estão relacionadas a 4 sentidos. Vocês vão copiar o primeiro sentido, segundo sentido, terceiro sentido e o quarto sentido está aqui. Então, vocês vão copiar essas informações no seu caderno. Dando continuidade, nós temos a teoria do conhecimento em Aristóteles, busca explicar a mutabilidade da realidade. Isso significa, professora, que Aristóteles, com seus pensamentos, com sua teoria, ele busca mostrar que o nosso mundo, que a nossa sociedade, que as pessoas estão sempre mudando. Então, a mutabilidade significa a mudança.
e essa mudança está relacionada com a realidade. Para este filósofo, que filósofo? Aristóteles. Para que se desenvolva um conhecimento verdadeiro, ou seja, de verdade, devemos compreender as etapas que constituem a realidade, ou seja, as etapas do que a gente vivencia, objetivando e compreendendo o processo como um todo. Então, de acordo com Aristóteles, a nossa sociedade, ela deve viver algo real, ela deve viver realmente o que existe, ela não tem que viver no mundo encantado, ela tem que ter uma visão relacionada com o que acontece realmente no seu mundo, na realidade, acontece no seu dia a dia. Os conceitos desenvolvidos por ele quem? Aristóteles, buscam conhecer a mutabilidade da realidade através da potencialidade, ou seja, da potência, e a capacidade de se transformar em um determinado objeto. E esse objeto está relacionado com o processo de transformação, que são os nossos atos, a realização de transformar. Para você compreender, Aristóteles, ele relaciona que tudo que acontece na nossa vida é algo real, é algo verdadeiro. E que para você entender isso, você tem que potencializar, ou seja, você tem que ter a potência, compreender, vivenciar e acreditar naquilo que você está vivendo, transformando assim a sua realidade, transformando a sua vida através dos atos. Soma-se, e isto é uma realidade estabelecida entre o filósofo, que filósofo mais uma vez, Aristóteles, entre a matéria e a forma. Matéria relacionada à nossa sociedade, às pessoas, e a forma à nossa realidade, ao nosso modo de ver. Assim, quanto maior for a compreensão, olha a palavrinha-chave, for a compreensão da relação entre o ato e a potência, entre o ato e a matéria, entre o ato e a forma, maior será a compreensão da verdade. Então, são 4 pontos essenciais para a nossa mutabilidade, ou seja, mudança. O ato, a potência, a matéria e a forma. E aí Aristóteles, em um dos seus livros conhecido como Metafísica, ele escreve a teoria dessas 4 causas, desses 4 sentidos. Que teorias são essas? A causa material, a causa eficiente, a formal e a causa final. O que cada um quer dizer, o que cada um significa. Causa material, do que a coisa é feita. Causa eficiente, aquilo que produz a coisa. Formal, a forma, os contornos, a aparência, aquilo como a gente vê. E afinal, aquilo para qual a coisa é feita. Então, essa coisa que ele se refere são os objetos, podem ser a nossa vivência, pode ser a nossa vivência, pode ser a nossa realidade. O que é que vocês vão fazer neste momento? Vocês vão colocar pausa para anotar todas essas informações. Vou limpar aqui para vocês, limpei. Vão copiar todos os itens, todo esse slide e deste lado, vou colocar mais uma vez. Vocês vão acrescentar objeto, vivência e realidade. Dando continuidade, diante disso nós temos também outros pontos na visão de Aristóteles. A nossa sabedoria, que consiste no emprego em que ele faz de seus escravos. Ele é senhor não tão porque possui escravos, mas porque dele se serve. Aqui nós temos um trecho, que é um trecho retirado de uma das obras de Aristóteles, falando sobre a escravidão. Então, esse texto aqui ele fala sobre escravidão. Deixa eu limpar aqui. Ele fala sobre escravidão.
trecho retirado de obras do Aristóteles, onde ele fala que a sabedoria do amo é aquele que compra o escravo do seu senhor, consiste no emprego que ele faz de seus escravos, ou seja, a sabedoria está na forma, no ato, olha aí a palavrinha mais uma vez, no ato dele utilizar esses escravos. Ele é senhor, não tanto porque possui escravos, mas porque dele se serve. Então, para ser um amo, para ser um senhor, na visão aqui de Aristóteles, com relação à escravidão, não precisava ter muitos escravos, bastava ter um e ele já se tornaria um senhor. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito grande ou de muito elevado. Ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Isso quer dizer que a sabedoria do amo do senhor está relacionada com o que ele quer explorar e no que ele quer que o seu escravo faça. Também todos que a ele se podem furtar, deixam seus cuidados a um mordomo e vão se entregar à política ou à filosofia. Completando aqui o trecho, né, de uma das obras de Aristóteles. Quando ele diz que também se furtar, quer dizer sair, se retirar. Que os amos, os senhores, eles também tinham mordomos, que eram aqueles que eram encarregados de ficar fiscalizando, aqui no caso com relação à escravidão, os escravos, a forma como eles trabalhavam, para poder se dedicar à política e à filosofia. Diante disso, o que esse trecho de Aristóteles quer dizer? Que o cidadão permite se afastar de suas obrigações econômicas e dedicar-se a atividades próprias de homens livres. Então, o trecho retrata exatamente isso, que os cidadãos são os senhores, eles podem se afastar de suas obrigações econômicas. Por quê? Eles sempre vão ter um mordomo, alguém para lhes servir, e assim eles podem praticar atividades relacionadas a homens livres. Vou limpar a imagem para vocês. Coloquem em pausa e copiem essas informações. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, afinal, como Aristóteles conseguiu ter essa concepção, como ele conseguiu compreender tudo isso? Vamos observar. Aristóteles, dentro de suas concepções, ou seja, dos seus relatos, ele percebeu que a felicidade é o que envolve a realidade das pessoas e que ela está ligada à ética. O que significa ética? A forma de tratar bem o outro, de respeitar o direito do outro, ou seja, as boas ações humanas baseadas em regras que norteiam a vida em sociedade. Para Aristóteles, a felicidade não provém de um entretenimento, mas sim de uma ação do trabalho e do esforço. Olha aí Aristóteles comprovando, tem na sua concepção de que tudo que acontece ao nosso redor, a nossa realidade, a nossa sabedoria, a nossa felicidade está relacionada com ação, trabalho e esforço. A felicidade é assim uma busca e um progresso. Dessa maneira, a felicidade deveria estar ligada à nossa finalidade, ou seja, às ações e também às condutas humanas, onde deveríamos sempre ter a ética, mais uma vez, que é a questão do respeito com o próximo. A felicidade, segundo Aristóteles, é, portanto, a melhor e a mais nobre e a mais aprazível. O que é aprazível, professora? Aquilo que você tem prazer nas coisas do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como a inscrição existente em Delfos. Olha um exemplo. A mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que mais amamos. Para quem não compreendeu, a inscrição existente em Delfos, né, com relação a ensinamentos, ele comprova, na visão de Aristóteles, que a nossa felicidade está relacionada com os prazeres, está relacionada com a vida justa, está relacionada com a vida nobre, está relacionada com a saúde, ou seja, ter uma boa saúde, ter uma vida doce e que todos serem amados. Todos esses atributos estão presentes nas melhores, excelentes atividades
E entre as melhores nós podemos identificar como a felicidade. Juntando esses quesitos de felicidade na visão de Aristóteles, a finalidade que ele tanto coloca dentro das suas teorias são as ações e as condutas humanas. Então, a nossa felicidade só pode acontecer, só pode estar presente diante de uma ação, de uma conduta humana ética. Vou lembrar para vocês, coloquem pausa e copiem todas essas informações no seu caderno. E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje, recapitulando a vocês, prestem atenção, recapitulando. Vocês, no decorrer da aula, colocaram pausa para fazer a anotação. Essa anotação, ela é importante para a compreensão do conteúdo. Envia no Class a foto, porque ela vale pontuação. Qualquer dúvida que você tiver sobre o que foi explicado, o que foi mencionado na aula de hoje, envie sua pergunta no Class, que eu irei explicar, que eu irei tirar. Se você está no presencial, você pode também perguntar na sala de aula. Não tem problema, eu posso tirar a sua dúvida. Lembrando que os alunos, tanto do presencial como do online, filosofia, o nosso conteúdo, ele é correspondido com aulas online. Mas se você está no presencial, na semana, você pode me procurar para tirar a sua dúvida. Não tem problema. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula. Tchau!